Então, boa noite, irmãos. Oficialmente, vamos começar o nosso culto cantando Grandioso És Tu. Eu já chego. Faz tempo que nós não cantamos esse hino. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas brilham assim de largo espaço, de teu poder em manifestação. Encaminhar a cante, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Encaminhar a cante, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar, se olhar do alto da montanha e a fonte além eu ouço a murmurar. Eita minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Eita minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então que sem provar seu filho o enviaste para morrer por mim, levando a cruz os teus pecados todos, para viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ao vir Jesus em esplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos seus, mostrar-me-ei em gratidão infinita e exclamarei, quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós exclamamos junto com esse em nome de Jesus. Nós olhamos de volta no mundo e percebemos tantos adversários e tanto caos, mas o Senhor não muda, o Senhor eternamente é mesmo, ontem, hoje, para sempre. Teus planos nada pode frustrar, a tua justiça nada pode desvirtuar ou desviar. Nós sabemos que um dia nós veremos nosso Salvador face a face e que nós vamos poder celebrar com Ele eternamente a grandiosidade não só do teu plano, mas das tuas conquistas e também da nossa salvação. Um prazer estar
com os irmãos hoje à noite, podendo orar, ler a tua palavra, ouvir a tua palavra explicada. Pedimos que o Senhor receba a nossa adoração e que também o Senhor enche os nossos corações de tua palavra, para que nós possamos servir-te melhor amanhã do que nós servimos hoje. Pedimos pela tua ajuda em nome de Cristo. Amém. Continuando, vamos cantar Santo, 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 Deus onipotente. Essa versão colocou todos que aparecem 3 santos em seguida, colocou em destaque. Eu achei isso interessante. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus triunfo, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os temidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se firmemente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras são meu nome confessor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus supremo Criador. Diz favoritos, deslumbrante, comparando a glória de Deus com o sol, e a glória de Deus é muito maior. E no cego sol ardente, em seu flor, em contemplar aquele só Criador. Patriarca sem profetas o chegaram à vista, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz na qual o sol é trevas, quem pode contemplar. Nossos olhos nos humanos não te podem enganar. Fogo em cima da arcação da sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor eterno Pai.
Siane, fez-nos a redenção. Para que a glória eterna transmiremos sem véu, e sobedecer a morte, não entrando no céu. Hoje à noite, a nossa leitura bíblica vai ser em Romanos capítulo 5, o capítulo todo. Então, se puderem abrir sua Bíblia e me acompanhar enquanto eu leio Romanos capítulo 5. Romanos 5 começa assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o juízo derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que lutasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Nós
não devemos esquecer a necessidade de contribuir para a obra de Deus e certamente coisas de cesta básica para nossos irmãos que precisam da nossa ajuda. Vamos cantar mais hinos sobre a salvação. Agora posso ver. É um e o próximo será de Jesus a doce voz. Agora, enfim, eu posso ver da fonte ali correr o sangue que o meu Jesus por mim mordeu na cruz. Ó fonte, sim, ó fonte, sim. Só um minuto. Não dá para me ver? Não dá para me ouvir? Então, pastor, eu não sei se é um problema só meu aqui, né? Os outros irmãos têm que, acho que, se manifestar, mas eu quase não posso ouvir o irmão. Tá ruim, irmão Aldo? Eita, nós. Continua ruim. Hoje de manhã foi muito bom a transmissão. No final teve esse corte e um tipo de eco com reverberação na sua voz no final, mas agora está muito, muito difícil, pastor. Desculpa interromper o culto por isso. Não, mas deixa-me só um minuto que eu vou ver. Eu vou ver uma coisa aqui. É verdade. É verdade. O pastor Lailton, ele é o típico cearense mesmo, né? A coisa tá difícil, tá terrível e ele tá fazendo a gente dar risada, né? Agora ficou ruim até para mim. Tá vendo bem. Vamos. Continua ruim, pastor? Não, agora melhorou, pastor Mark. Tá, bom. Vamos tentar cantar esses dois hinos. Depois eu vou subir lá no meu escritório durante a mensagem, que lá eu consigo entrar em outra rede que funciona mais rápido. Mas vamos continuar aqui. Deixe-me compartilhar novamente a tela. E vamos começar do começo desse hino. Agora posso ver. Agora, enfim, eu posso ver da fonte ali correr o sangue que o meu Jesus por mim verteu na cruz. Ó fonte, sim, vive de amor que vem tirar oh, graças mil por Jesus, a vida deu por mim. Ambos lados do céu, Deus se deu ao réu. Jesus disse aqui estou, e agora salvo estou. Onde sim divino amor que vem tirar o mal e a dor. Oh, graças mil a Jesus que a vida deu por mim na cruz. Grandiosa graça revelou em sangue derramou por todo inteiro de cantar. A redenção sem par, ó fonte sim de amor que vem tirar o mal e a dor, ó graças mil a Jesus que a vida deu por mim na cruz. E de Jesus a doce voz,
ouvir o pecador. Logo após teremos a mensagem. Música errada. Vamos a 2, 2, 3. De Jesus a doce voz ouvi eu, pecador, a sedente coração, Jesus, meu Salvador. Meu pecado, sim, expiou na cruz, e graças sem igual salvou-me, Jesus. Retidão em mim não há, graças ao Senhor, meu Senhor, pois já me resgatou. Meu pecado, sim, expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me, meu Jesus. Por Jesus eu tenho paz e gozo seu favor, nada aqui me faltará, com Cristo meu Senhor. Meu pecado, sim, expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me, meu Jesus. E agora eu entrego a palavra ao pastor Arthur, que está em cima, para ver se não resolve o meu problema. E é contigo, pastor. Então, Muito bem. Boa noite, irmãos. Se você está me ouvindo bem, estou pedindo, por favor, você que tem condição de fazer, faz um joinha para mim. Se você está ouvindo bem, faz um joinha para mim. Que bom. Tchau, irmã Célia. Ah, joinha também. Terezinha está ouvindo bem? Não sei, estão travados. Irmãos, vamos começar nosso tempo juntos em oração. E eu sempre fazia isso quando a gente estava lá na igreja, e eu estou sentindo um pouco de falta. Sem pedidos, eu gostaria de convidar os irmãos a agradecerem. Eu não sou o moderador agora, mas assim que possível eu vou pedir para o pastor Marco tirar o mudo da irmã Marina de Leite. E você, se quiser agradecer por alguma coisa, você aperta aí para sair o seu mudo e você conseguir agradecer se você quiser dar graças por algo. Eu quero dar graças pela provisão do Senhor, para todas as coisas, para nossa família, para nossa igreja, pela misericórdia dele sobre a nossa vida. Mas eu queria saber se os irmãos têm alguma coisa pela qual gostariam de agradecer hoje à noite. É só tirar o mudo e falar, não precisa levantar a mão, tá bom? Eu quero agradecer a Deus por Marcelo não ter precisado ficar internado, está se recuperando pelos cuidados de Deus na vida dela. Amém. Estamos em oração constante por ela, sempre lembrando da Marcilene, da senhora também, que nos preocupa o fato da senhora ser idosa, tem problema de bronquite, e morando aí com a Marcilene doentinha desse Covid, né? Mas graças a Deus por tudo. Mais alguém gostaria de agradecer? Show. Diga, irmão Aldo. Eu também agradeço, pastor, pelos cuidados de Deus, né? Pela
providências, não tem cuidado de nós até aqui, ninguém ficou doente, não tem faltado trabalho. Agora eu peguei um serviço melhor, graças a Deus. Eu agradeço por isso. Amém. Louvado seja Deus. Mais alguém gostaria de agradecer? Você está me ouvindo, pastor? Eu estou ouvindo, irmã Josefa. Ah, tá. Pensei que você não estava me ouvindo. Ô, pastor, eu quero agradecer pelos cuidados de Deus que tem cuidado de mim, dos meus filhos, né? Tive a doença aqui em casa, e nós não pegamos, graças a Deus. Meus filhos também estão meu filho que teve contato também não pegou, graças a Deus. Amém. Eu só tenho a agradecer mesmo a Deus, né? Que Ele está aqui presente, cuidando de nós o tempo todo, né? Suprindo as nossas necessidades, graças a Deus. Verdade. Tem cuidado dos meus familiares também, que graças a Deus, a única pessoa que pegou na minha família foi a minha nora, mas já está bem. Que bom. Que Eu bênção. agradeço a Deus, pastor, eu estar melhorando da pressão, e agradeço a Deus por não ter dado essa doença na minha família, nem em mim, nem no Bastião, e ninguém da nossa família. Graças a Deus. Só o irmão dele, mas já está bom, não tem mais nada. Entendi. Eu vi a irmã Neide acenando. A senhora quer agradecer, irmã Neide? Sim, eu quero agradecer porque essa semana eu fiquei mais velhinha e o carinho dos irmãos comigo, cada um tirou um tempinho para me dar parabéns e eu quero agradecer pelo carinho dos irmãos comigo. Amém. A irmã é uma bênção para nós ficamos felizes que Deus deixou a senhora viver mais esse ano na nossa companhia, tem sido uma bênção, irmã Neide. Mais alguém gostaria de agradecer? Pastor, eu quero agradecer, José Rocha, eu quero agradecer também aí pela Lídia. A Lídia, ela está trabalhando no hospital aí em São Paulo, lá na região do Bluque, bastante longe, um local que passou por lá muitos coronavírus também, né? Bastante paciente infectada com coronavírus, mas graças a Deus tem preservado a saúde dela até agora, ainda não conseguiu ser infectada por esse coronavírus, e Deus está preservando a vida dela aí para sempre, tá? Que Deus abençoe o trabalho dela lá, a gente está sempre orando, pedindo a proteção de Deus, e Deus tem honrado com a sua palavra na vida dela. Deus abençoe a todos os irmãos também. Amém, irmão Rocha. Na maneira como o irmão falou, me soou até um pouco engraçado. O irmão disse assim, ela ainda não conseguiu ser infectada, a impressão que dá é que ela estava tentando, mas graças a Deus que não teve nada disso, né? Graças a Deus que Deus está cuidando mesmo dos nossos familiares, né? Mais alguém gostaria de agradecer? Pode falar, é só falar. Cuidado dele comigo, com a minha família. Ele vai aqui na segunda-feira, ele vai voltar, ele tinha ouvido essa parte. Irmã, eu não ouvi, não sei se os irmãos ouviram, eu não ouvi. Também não. Foi depois? Ah, não, foi depois. Tá tão baixo, irmã Josi, mas pode falar. Que hora? E aqui, que hora? 18. Então, foi bem Cuidado dele comigo, com minha família, mesmo sentindo dores, tem sido mais suportável do que as da outra vez, né? Antes de tomar esses remédios. Então, Deus tem cuidado de cada detalhe do nosso sustento. Ontem o Kevin fez 7 meses, também agradeço a Deus por mais um mês de vida dele. Não sei se deu para ouvir, mas... Deu, irmã. Amém. Louvado seja Deus. Agora deu para ouvir. Deixa eu agradecer também. Hoje à tarde eu estava vendo as fotos do casamento e eu percebi que eu era mais feio do que eu sou hoje. Então, agradecer a Deus porque fez com que a Josi cega e quisesse casar comigo, sabe? Agradecer a Deus pela esposa. Não foi cegueira, não, pastor. Isso aí, os eruditos da linguística dizem que uma das maneiras de verter a palavra amor do grego para o português é caridade, né? Isso aí foi caridade.
Mas é bom ser casado. Eu era mais bonito, mas engordei muito. Eu vou perder esse peso e vou comprar uma peruca bonita. Certo. Quem mais dentre os irmãos gostaria de agradecer? Muito bem, irmãos. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. Eu estou lendo aqui as Escrituras no capítulo 9 do livro de Atos. Abre sua Bíblia, por favor, para o livro de Atos, capítulo 9. E estou esperando só você achar aí. Texto que começa assim, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém,
procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até a Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lídia. Encontrou ali um certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula, por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois a levaram e puseram-na no cenáculo. Como Lídia era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens e lhe pediram, que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Vamos orar. Nosso querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por tua grande misericórdia, por teu amor, Pai. Obrigado pela provisão do Senhor para as necessidades de cada um dos meus irmãos. Eu estou intercedendo também, Pai, para que o Senhor nos abençoe, para que essa mensagem possa não somente ser gravada com clareza, mas que ela possa ser compreendida com clareza nessa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a tua palavra, a Escritura Sagrada, para entendermos como o Senhor age na vida de uma pessoa, por meio da vida de uma pessoa, e qual é o fim da vida de uma pessoa. Obrigado por tua grande misericórdia e por teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquei feliz de ouvir os irmãos compartilhando um pouco do que o Senhor tem feito no meio de vocês. E uns dias atrás eu passei por uma situação muito interessante. Eu estava passando a linha do tempo dos meus amigos do Facebook, e um deles tinha uma foto antiga dos dias em que ele era seminarista. Eu era seminarista ali, ele chegou depois de mim no seminário, portanto ele formou depois, mas eu lembro dele chegando lá no seminário, e na foto ele pôs a seguinte legenda: saudades desse tempo em que tudo fazia um pouco mais de sentido. A vida dele mudou muito. Eu fiquei imaginando todos os planos que ele fez e como esses planos foram mudando na mente dele, na família dele, e como as coisas andaram e desandaram em diversos sentidos, que nem convém eu falar, mas fiquei muito mexido com aquilo que li. E pensei muito sobre aquela foto, mas ainda pensei um bocado também sobre minha infância e juventude. Eu lembro, irmãos, como qualquer jovem, que na infância eu tinha planos diversos. Eu pretendia ser mecânico,
ficava imaginando eu desmontando o motor dos carros. É interessante que essa tendência parece ser uma tendência que afeta meu filho também. Eu pensei em ser piloto de avião, mas o que eu mais queria ser dentre todas era um cientista famoso. Evidentemente eu seria rico, e isso era uma coisa que estava na minha cabeça, e eu sempre ia conseguir ajudar as pessoas e levar os meus inventos e as coisas que eu desenvolvesse para a sociedade desfrutar. Então eu ficaria muito famoso. Coisa bem de criança mesmo, na verdade. Também já pensei em ser policial, bombeiro, até astronauta. Como eu vivia no mundo da lua e tinha uma imaginação muito fértil, né, lutava com guerreiros e dragões imaginários, eu me lembro que durante a minha infância eu não só pensei ser muita coisa, mas muitas pessoas pensaram que eu seria algumas coisas e outras pensaram inclusive que eu não seria nada. Eu me lembro do meu avô, um homem muito trabalhador, que quando me via brincando demais, ele que foi privado de brincar um pouco, sempre se preocupava pensando, eu não sei se esse menino vai longe, será que ele vai aprender alguma profissão? Durante a juventude eu vi que, como minha área era mais no campo das exatas, e como articular com as mãos e fazer coisas era aquilo que eu sempre gostei, eu estudei, ou pelo menos me matriculei no curso de engenharia, curso que nunca cheguei a fazer uma aula, porque Deus me chamou para ser pastor, me deu convicção para isso. Mas quando fico pensando em todas essas situações, me vem à mente como Deus nos guia em cada situação, como Deus dirige os nossos passos e como é maravilhoso saber que estamos nas mãos de um Deus soberano, o qual traçou um plano infalível. Quando eu digo isso, irmãos, e eu espero que vocês todos podem me ouvir com bastante clareza enquanto eu falo, eu estou, sem dúvida, pensando num personagem das Escrituras. E eu não estou aqui sem intenção, fazendo essa brevíssima digressão do livro de Romanos, no seu 5º capítulo, mas eu queria pensar um pouco sobre aquele que foi o escritor humano, não o autor intelectual, que foi Deus, mas o escritor humano que escreveu a Epístola aos Romanos. Este homem, Paulo, ele é bom exemplo, excelente exemplo, de como estamos nas mãos deste Deus soberano que traçou um plano infalível. A razão pela qual eu afirmo isso, prezados irmãos, é justamente porque podemos ter esta certeza de que estamos nas mãos de um Deus soberano e que traçou um plano infalível, porque estas coisas são verdade a despeito dos pensamentos e planos juvenis que temos. Eu estou operando aqui nosso sistema com 2 telas. Então, numa eu posso ver meu esboço, que é onde eu posso olhar para a câmera e ver vocês. E na outra é o lugar onde estão as imagens dos irmãos. Mas pergunto a vocês, você pode só acenar com a cabeça. Já teve algum plano da sua infância ou da sua juventude? Coisas que você pensava que eram líquidas e certas e que não vieram a acontecer? Se você já teve algum plano assim, pode só balançar a cabeça assim que nem eu estou fazendo. Eu já tive muitos. Muitos. Já pensei todo tipo de coisa. Paulo certamente não foi diferente. Ele, filho de um judeu por nascimento, da tribo de Benjamim, seguiu todos os ritos judaicos na sua infância e na sua juventude, chegando a ser um grande líder no seu tempo. Lembra-se da nossa leitura em Atos, uns instantes atrás, aonde ficou bem claro que ele era conhecido, inclusive, daqueles que ele perseguia, e muito bem conhecido. O texto de Filipenses, capítulo 3, versículos 4 e 5, dão conta de um fato muito, muito, muito interessante da vida de Paulo. É dito que ele foi circuncidado ao 8º dia. O versículo 4 afirma, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais.
circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Esse versículo dá conta do tipo de homem, do gabarito do homem que era o apóstolo Paulo. Ele não era um qualquer. Ele era um indivíduo destacado na sociedade na qual ele estava inserido. Ele era um indivíduo que pertencia à seita judaica mais rigorosa nas suas práticas. Paulo não era um indivíduo comum. O texto sagrado nos dá muitas informações sobre Paulo. Ele, em certa altura, falando acerca de si no livro de Atos, no capítulo 22, versículo 3, ele afirma: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Ele falava em Jerusalém e estava falando de um rabino muito respeitado na sua época por nome Gamaliel. Ele não era um qualquer, ele era um indivíduo muito, muito respeitado e respeitoso, né? É por isso que eu digo, irmãos, talvez alguém olhando para o jovem Paulo poderia pensar que ele seria um indivíduo que seguiria um belo caminho na prática religiosa farisaica e também, quem sabe, um especialista naquela que era a sua profissão, que era fazer tendas. Talvez fosse esse o pensamento dele. Talvez fosse esse o caminho que ele próprio havia imaginado para que ele seguisse. Mas lembre-se, estamos nas mãos de um Deus soberano, que traçou um plano infalível, a despeito dos pensamentos e planos juvenis que qualquer um possa ter. Também a despeito dos excessos e da ignorância dos dias do passado ou dos dias atuais. Quando eu falo isso, irmãos, todos nós, eventualmente, temos uma história de excessos. Eu me lembro uma vez conversando com um indivíduo que é uma pessoa muito respeitável e olhando para ele nós nunca imaginamos que ele algum dia já foi jovem, mas essa pessoa já foi jovem. E conversando com ela, uma vez a pessoa falou: se eu voltar lá na cidade onde eu cresci, talvez eles não vão se lembrar de mim como o crente que eu hoje sou, o líder batista que hoje eu sou. Talvez aqueles que conviveram mais comigo vão pensar naquele adolescente doido que eu era. Aí eu falei: mas meu amigo, algum dia você já foi adolescente? Ele falou: e como foi? Né? Não me deu mais detalhes, mas a grande verdade é que na juventude às vezes fazemos excessos, às vezes participamos de coisas que não são tão boas, às vezes tomamos decisões erradas. Paulo cria de uma forma tão intensa naquilo que ele havia sido ensinado, parecia ali tão certo a fé que ele defendia, que ele chegou a ser parte de um tipo de milícia religiosa que perseguia e assolava a igreja. Vocês viram o que Enéas falou ali quando o Senhor lhe aparece e ordena que ele vá restaurar a visão e a vida de Paulo. Ele próprio participou do martírio de Estevão. Se você abre sua Bíblia junto comigo para o livro de Atos, capítulo 22, versículos de 3 a 5, tem um versículo que a gente já leu, falando sobre o zelo dele e falando que ele era um bom judeu. Mas na continuação do versículo, diz assim: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer maniatados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. É interessante você ver Paulo visivelmente
era líder de um grupo de perseguição da igreja. Se ele fosse dos nossos dias, nós chamaríamos Paulo de um tipo de terrorista, né? Ele andava por aí numa atitude excessivamente exagerada de defesa da fé, a despeito do fato que o próprio orientador, o mentor de Paulo, Gamaliel, dar certo conselho em certa altura, dizendo para que a igreja não fosse perseguida, para não incorrerem no perigo de estarem combatendo o próprio Deus. Não é só isso, não. Ele era um homem tão terrível que ainda na sua juventude participava de atos escabrosos. Diz assim: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Eu faço uma pausa aqui e espero que você está se lembrando. Essa é a narrativa do sacrifício, do martírio de Estevão. A continuação, lá em Atos capítulo 7, no primeiro versículo do capítulo 8, diz: e Saulo consentia na sua morte. Ou seja, ele estava ali. Aquele homem de Tarso, aquele homem judeu, aquele fariseu, aquele que foi orientando do grande Gamaliel, aquele que participou destes grupos desde sua juventude. Ali o jovem Saulo, participando de coisas terríveis. Irmãos, mesmo estes exageros, eles não alteram o plano divino. Nós estamos nas mãos deste Deus soberano que traçou um plano infalível a despeito de tudo, inclusive dos nossos sofrimentos. Eu ouvi hoje à noite muitas pessoas agradecendo pela vida e pelo cuidado do Senhor. É bom viver, não é, irmãos? Eu acho que a vida é uma coisa muito boa. Mas se eu entendo alguma coisa das Escrituras, essa vida é quase como a salada que nós comemos antes do prato principal, sabe? Ela é pequena, frágil e muitas vezes pouco significante e até pouco satisfatória no sentido de plenitude. Ela é um aperitivo da grande bênção da vida que nós desfrutaremos na presença do Senhor. Que se olharmos pelo prisma cristão, a vida aqui é até cheia de sofrimentos demais para nos fazer pensar que esse mundo é bom. Bom mesmo é a vida plena na presença de Deus, que gozaremos no céu. Paulo, ele, depois de convertido, quero que você se lembre, peço que você não se esqueça. Paulo, quando foi curado de seus olhos, uma das coisas que o Senhor disse para Ananias foi que ele aprenderia como era importante sofrer pelo Senhor. Queridos, precisamos entender, Paulo sofreu muito. Paulo sofreu muito. Nossos sofrimentos mudam o plano de Deus. Essa ideia de que um crente não sofre é uma ideia extremamente aborrecida. Eu, antes de subir aqui, eu recebi a notícia que um pastor que eu conheci bem de perto, um dos velhinhos da denominação, o pastor Josias Navarro, foi promovido às mansões celestiais. Não teve Covid-19. Foi, salvo engano, um problema cardíaco, problema coronariano. Mas, irmãos, morreu, partiu desta vida. Né? Nós não sabemos, eu conheço um pouco da história dele e sei que ele sofreu muito com algumas coisas que lhe advieram, outras que ele próprio procurou. Mas, irmãos, nada muda o fato de que estamos nas mãos de um Deus soberano que traçou um plano que é infalível. E este plano é infalível, inclusive a despeito dos nossos sofrimentos. Às vezes você tem a impressão, e nós temos esta impressão, que tudo está fora do lugar, que tudo está bagunçado, mas a bagunça visível deste mundo não abala,
nem treme os alicerces do trono de Deus nos céus. Queridos irmãos, Paulo padeceu muitas vezes. E ele próprio, falando de como foi o seu padecimento, ali na Epístola aos Coríntios, no capítulo 11, versículo de 21 a 27, ele deu a seguinte descrição. Ele disse: ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? E falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Note a lista das insígnias na coroa de Paulo. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Ou seja, ele apanhou dos judeus, ele recebeu 39 varadas nas costas 5 vezes. Ou seja, ele quase morreu, porque dizem os eruditos que 40 varadas é o suficiente para matar uma pessoa. Então eles tiravam uma que era para o indivíduo não morrer. E ele não morreu. Diz aqui o trecho sagrado: fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Eu fico imaginando a situação desesperadora. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, ou seja, judeus, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejuns muitas vezes, e frio e nudez. Amados, nós estamos nas mãos de um Deus soberano que traçou um plano infalível a despeito de qualquer sofrimento que possamos passar. É difícil dizer isso, principalmente quando a gente vive uma vida boa, não é mesmo? Vivemos uma vida boa. Mas a grande verdade é que talvez estamos muito perto de não termos mais uma vida tão boa quanto outrora ela foi. A razão de eu afirmar isso, irmãos, e eu quero que os irmãos entendam bem claro o que eu estou dizendo. Nós já temos sido, e eu sei que isso é por conta de uma enfermidade, mas nós já temos sido impedidos de nos reunirmos na nossa igreja. Você se lembra, meus irmãos, de 4 meses atrás? Algum de nós estava preocupado se no domingo seguinte nós iríamos para o culto ou não? Eu nunca me preocupava, porque isso era algo muito natural da minha vida. Agora deixa eu perguntar a você. Você já se perguntou, pelo menos nos últimos 30 dias, deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais recente. Você já se perguntou, na última semana, quando será que nossa igreja vai reabrir? Se perguntou nas últimas semanas? Ou na última semana? Não pelo espaço em si, não pelo prédio em si, mas pela reunião dos crentes. Amados, não temos sofrido quase nada. Não temos sofrido quase nada. Talvez chegue um momento em que passaremos por sofrimentos, mas estamos, irmãos, nas mãos de um Deus soberano que traçou um plano infalível a despeito dos nossos sofrimentos. Sabe, irmãos, é muito interessante. Paulo, ele foi treinado para ser um tipo de radical judeu, né? Ele era o tipo da pessoa que não temeria levar as últimas consequências àquilo que ele cria. Ele era um homem que, para ele não tinha tempo ruim. Se fosse para defender a fé judaica, ele ia até as últimas consequências. Quando ele é convertido, ele muda de situação. Ele passa de perseguidor a perseguido.
sabendo que Deus o guiou em todos os sentidos. Sabedoria e o tipo de gabarito de conhecimento dele, para que ele pudesse falar aos judeus e também aos gentios com propriedade, com qualidade. Ele tinha cidadania romana, né? Certamente herdado do seu pai. Não sabemos se o pai dele comprou ou se era também herdado. Mas o que sabemos, irmãos, é que estamos nas mãos deste Deus soberano, deste Deus que não comete erros e cujo plano jamais falhará, a despeito, inclusive, da opinião de outros. Nós acabamos de ler a passagem em que Paulo, defendendo o seu ministério, fala que passou que passou uma noite e um dia no mar, 3 vezes tendo sido naufragado. Mas é interessante que no meio destas situações, numa certa ocasião, cuja narrativa está em Atos capítulo 28, de 3 a 5, é dito que ele parou num certo lugar, numa destas viagens marítimas, e que em determinado período ele ajuntou gravetos para pôr numa fogueira, e quando ele atira esses gravetos à fogueira, esse feixe de gravetos, uma cobra, uma serpente, se prende à mão dele. O texto está em Atos 28, de 3 a 5, onde está escrito assim: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros, ou seja, não eram judeus, viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. É interessante, irmãos, que a continuação dessa passagem vai dizer que os bárbaros ficaram observando ele para ver se ele ia repentinamente ficar inchado, se ele ia cair morto. E diz que quando eles não viram nada disso, começaram a dizer entre eles que ele era um Deus. Irmãos, o plano de Deus é infalível e ele é um Deus soberano a despeito da opinião dos outros. Ouvi um grande líder religioso de uma dessas igrejas, ele guindou para si próprio o título de bispo e fundou uma igreja que se reúne num prédio que tenta imitar o Templo de Salomão. Esse bispo, falando de um tipo de graça desgraçada e falando que viver na pobreza e viver num sacrifício pessoal para ele são um tipo de miséria que ele prefere ir para o inferno do que viver nesta terra passando por ela. Essa é a opinião dele. Os outros podem ter várias opiniões da carreira que Deus nos propôs passar. Mas, ao final, perceberemos que o nosso Deus esteve todo o tempo no controle de tudo e que o seu plano não falhou nos mínimos detalhes. Eu gostaria, irmãos, de concluir minha linha de raciocínio com um pensamento que sai das próprias Escrituras. O apóstolo Paulo, tendo sofrido tudo o que sofreu, ele disse, conforme o registro de Filipenses, de 7 a 14, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não sei, irmãos amados, Filipenses 3, de 7 a 14. Eu não sei, irmãos, qual é o plano, o objetivo de Deus para a sua vida. Qual é a coisa que Ele próprio traçou, que tipo de instrumento você é no plano objetivo dEle. Né? Mas como num grande relógio, este relojoeiro eterno, que não deu corda e o abandonou, ele acompanha cada segundo deste relógio, determinando inclusive as voltas das engrenagens. Eu não sei qual engrenagem você é nesta peça, mas eu sei que você está trabalhando de conformidade com a determinação dele. Dou aos prezados irmãos o conselho que outrora recebi: faça tudo, faça absolutamente tudo, como se tudo dependesse só de você, sabendo que Deus é soberano e traçou um plano que não vai dar errado em nenhum de seus mínimos detalhes, dando a Ele glória, porque no fim das contas, você só foi obediente. E tudo sempre dependeu dele e somente dele. Minha oração por você, meu irmão, minha irmã, é que Deus muito lhe abençoe e que você possa compreender o seu papel no plano do Senhor. Hoje começa uma nova semana. Nosso dia já acabou. Mas que amanhã você possa dar o seu melhor no desempenhar das suas funções. Se for dentro do lar, fazendo algum serviço, que você possa fazer tudo sabendo que Deus está no controle, mas pensando que isso depende de você. Que Deus lhe abençoe. Recebe aí meu abraço, meu irmão, minha irmã. Estou com saudade de vocês. Deus lhe abençoe. Amém. Vamos orar. O nosso Pai Celestial, nós estamos na Tua presença, Senhor, suplicando que o Senhor, na Sua muita misericórdia, permita, ó Deus, a nós, crentes fiéis, que Te amamos, ó Deus, e que temos nos esforçado para Te servir com amor e zelo, Pai. Que o Senhor permita, Pai, que nossa vida reflita a semelhança da vida de Paulo, aquilo que nós cremos com zelo extremado. Não, Deus, como Paulo na ignorância do judaísmo, ao ponto de tirar a vida dos cristãos, mas que como Paulo, ó Deus, dedicado, sejamos pessoas que vivem a verdade do Evangelho. Que não fiquemos buscando, ó Deus, arremedos de coisas e prazeres neste mundo para nos amarrarem aqui. Deus eterno, que nós estejamos com nossas almas liberadas para Te servir aqui e prontos para Te servir para sempre na glória, Senhor. Cuida de cada um dos meus irmãos, Pai. Se alguém está enfermo, a minha súplica, ó Deus, é que o Senhor cure, fazendo este milagre, Pai, para a glória do Teu nome. Se alguém está triste, ó Pai, que a incandescente alegria dos altos céus, advinda pelo estudo e conhecimento da Tua palavra, possa incendiar esse coração de alegria do Senhor. Pai Santo, se alguém está triste por causa de seus pecados, que possa abandoná-lo, ó Deus, e voltar vez após vez ao seu caminho, Pai. Obrigado por todos os meus irmãos que compareceram para o culto hoje à noite. Derrama, ó Deus, as Tuas ricas bênçãos para eles. E seja conosco, Senhor. É a petição que nós fazemos, suplicando todas essas coisas. Em nome de Jesus, nosso bendito e amado Salvador. Amém. Muito bem, irmãos. Pode se desmudar.
Boa Oi, noite, pastor. irmã Adaília. Oi, pastor. Oi, irmã. Mesmo a igreja